Gente, não falei ainda que eu tô tentando incluir aqui a doutora Janina, tá? Já começo a falar com vocês, mas vamos entrando aí, é importante todo mundo entrar. Janina acabou de entrar aqui pra gente começar. Tentando conectar com a doutora Janina. Olá, minha gente, boa tarde. Boa tarde, Janina. E Gente, aí, eu vou como falar um pouquinho estamos? para vocês, começando agora. A gente vai começar daqui a um minuto, na verdade, né? Temos um minutinho aí do horário que nós programamos. Já fazendo as conexões aqui para Arrumar a não dar bagunça nenhum aqui do chat. problema. A doutora Janina se organizando aí também. E a gente começar a falar. Quem tiver alguma pergunta, alguma informação que seja mais específica, pode ir mandando para a gente pelo WhatsApp também, se não quiser colocar aqui dentro da live. Mas pode ir mandando pelo meu WhatsApp, no Insta da Mão do Caramelo, tem um link que vai direitinho e vocês vão mandando para mim. Eu estou com a tela aberta para ir ouvindo vocês. Se tiver com algum problema de conexão, som, alguma coisa também, pode falar que a gente vai tentando deixar tudo A minha ok para que amiga todo mundo Graciele chegou aí dando boa tarde. entenda bem. Boa tarde. Tem gente de todo lugar, né? Assim, de vários mercados. Eu vou Aproveita começar para também vocês. convidando o povo para Isso. assistir, né? Quem pode estar interessado aí nesse conteúdo que a gente vai conversar, então, manda aí o convitinho, manda por direct para o pessoal que pode ter interesse nesse conteúdo que a gente vai debater agora nessa Até meu uma hora marido, de conversa. até meu marido está assistindo, viu, gente? Acho que ele vai entrar no mercado de eventos também. Gente, eu vou começar falando para vocês um pouco da doutora Janina, qual é o histórico dela com eventos, né? É importante saber quem é que está dando essas informações para a gente. Então, a doutora Janina ela já tem uma longa trajetória conosco no mercado de eventos, desde o início da Expo Kids, que ela abraçou a causa comigo para entender esse mercado. Nosso mercado é um mercado muito específico, com demandas muito específicas. Então, precisa de alguém que se dobre, se volte para ele, para entender o que a gente precisa. Então, foi assim que a gente fez a parceria. Já temos 7 anos nessa parceria dela, entendendo o nosso mercado, prestando consultoria para diversas empresas no segmento de festas. Não apenas festa infantil, mas casas de eventos. E desde o profissional liberal, boleira, doceira, elaboração de contrato. Então, ela já tem um know-how dentro do nosso segmento. Então, nesse momento, eu tenho recebido muitas dúvidas, eu tive questionamentos próprios, né, por trabalhar no evento, no mercado de eventos, então eu estou passando pelo que todo mundo está passando, O mercado cancelamento, que foi adiamento. bem impactado, né? Porque sem aglomeração não tem festa. Então, nós Exatamente. temos aí um nicho de mercado bem grande que foi impactado por essa pandemia e esse estado de calamidade, né? Exatamente. Então, a gente vem sofrendo, eu vou sofrendo dos dois lados, eu vou sofrendo, não sei se a palavra é sofrimento, mas entendendo o mercado pelos dois lados. Né? Eu tenho o lado de empresária do mercado, que eu sei quais são as nossas demandas, o que é que a gente quer que tem impactado mais para a gente, né? Cancelamento, adiamento, a relação com funcionários, como é que a gente vai agir nesse momento. Então, tem o lado empresário, tem o lado cliente, entender qual é o lado do cliente, que também está passando por esse problema junto conosco. E ver o outro lado, né? Vários colegas, eu tenho um alinhamento muito intenso aqui em Salvador com vários colegas do mercado e muita gente me procurando, Graça, que rumo a gente pode dar agora? Eu posso fazer isso? O que é que você me diz sobre cancelamento, sobre adiamento, sobre promoção? O que a gente vai fazer? Então, pensando nisso e tentando abrir isso no universo mais amplo, eu conversei com as meninas do Inspire-se. Agradeço aqui a oportunidade da gente estar aqui, a convite delas, da gente abrir esse conteúdo, né, nacionalmente, para tirar dúvidas, para conseguir explanar um pouco disso, né? Claro que não vai ser uma consultoria individualizada para cada negócio, mas eu tentei compilar tudo que eu consegui ao longo da semana, de informações, de dúvidas próprias, e muita gente mandou material para a gente, então eu tentei compilar tudo isso dentro de uma pauta que a gente consiga trabalhar aí nessa 1 hora, que é o tempo máximo da live, que a gente consiga tirar todas as dúvidas. Então, expliquei um pouco sobre aqui que os áudios estavam ruins. os Dá áudios. uma verificada aí se melhorou, que eu acho que pode ser Vamos ver. Eu vou tentar colocar o fone para dar uma melhorada aqui. E aí vocês me falam se está melhor.
colocar o fone, apesar de que tá tudo silencioso aqui, mas bora ver se melhora. Vocês vão ver meu teto um pouquinho agora, tá? Melhorou o som? Acho que se alguém puder dar esse feedback pra gente, se tá melhor o som. Eu acho que com o Melhorou. fone, acho E que com aí o fone agora? melhora um pouco. Pelo menos eu escuto Janina melhor. Ótimo. Não, eu tava lhe escutando bem. Ótimo. Então todo mundo tá falando aí que tá perfeito o áudio. Então eu vou Maravilha. começar. Então vamos em frente. Vamos em frente. A gente elaborou uma pauta, como eu falei para vocês, baseado nos principais questionamentos. O primeiro questionamento que foi passado, assim, acho que a maior dúvida de todo mundo é sobre a continuidade dos contratos, né? O contrato vai ser adiado, o mercado de É uma festas... dúvida generalizada de todos os mercados, na realidade. De né? todos os mercados. O mercado de fashion em específico, porque a gente não trabalha propriamente com um produto que a gente vai entregar ou não vai entregar, né? A demanda é muito maior. Quando a gente fala de um adiamento de festa, a gente fala de reunir dezenas de fornecedores numa nova data que todos tenham disponibilidade. Então, muita gente veio com dúvidas sobre contrato, cancelamento e por aí vai. A gente vai tratar isso por partes. Eu queria que Janina começasse falando sobre as regras para cancelamento, né? Então, Janina, deixa eu... Tá me ouvindo bem? Tá pode conseguindo? continuar aí. Pronto, então. Com relação à questão contratual, acho que o primeiro ponto que a gente precisa conversar é que, assim, aconteceu um fato que não depende de nenhuma das partes que figuram nesse contrato e que impactaram na realização desse evento, certo? Então, é um fator externo ao contrato, entendeu? E que ele precisa ser considerado na execução dessa prestação de serviço. Há uma prestação e uma contraprestação. E o nosso ordenamento jurídico, ele tem uma previsão legal, principalmente pautada por princípios, de considerar esse impacto na questão interna contratual. Então, o que é que a gente precisa pensar nesse momento com relação à rescisão contratual? Rescindir e não ter continuidade no contrato é a última razão que, inclusive, o nosso ordenamento jurídico, os doutrinadores do nosso ordenamento jurídico e o próprio judiciário entendem. Chegar nesse momento e decidir, primeiramente, pela rescisão contratual, é ser desleal e se apartar da boa-fé, que são dois princípios que regem, inclusive, as relações contratuais antes mesmo da gente assinar o documento. Então, quando eu penso de imediato em rescindir o contrato, nesse momento, eu estou inviabilizando o funcionamento de várias empresas e de vários negócios, certo? A Janina quer dizer, então, que não pode rescindir de forma alguma. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque nesse momento que a gente está vivendo, a gente não tem uma previsão legal estabelecida. Não, eu não vou encontrar um artigo que vai dizer assim, não, quando tiver uma pandemia mundial, que tiver um isolamento social generalizado, vai ser assim. Não tem. Então, a gente precisa pensar sobre a ótica da boa-fé e da razoabilidade. É isso que vai reger as relações durante esse período e é dessa forma que o judiciário vem entendendo, que os doutrinadores vêm entendendo e que a advocacia vem se posicionando para orientar quem está perdido em como proceder. Então, o primeiro ponto é tentar compor entre as partes que figuram nesse contrato. E isso vai ser extremamente considerado se mais na frente vier a ter um problema mais sério, como uma judicialização. E a boa-fé. A boa-fé, eu acredito que ela é o grande pilar desse momento que a gente está vivendo. Eu acredito que ela vai guiar e vai ser comentada durante longos anos quando a gente mencionar esse momento histórico que a gente está passando. Mais cedo eu conversei com a doutora Janina, né, tentando entender um pouco essa pauta, e esse é um ponto bem importante para a gente entender nessa questão da boa-fé. Eu tenho compartilhado informações com o mercado do Brasil todo, né? Tenho colegas decoradoras e de outros segmentos do Brasil inteiro. E vários movimentos foram sendo realizados no intuito de proteger o mercado de eventos. Proteger em que sentido? O que é normal, né? Isso. A gente tem uma grande demanda, principalmente das empresas que realizam casamento, que dependem exclusivamente do sábado. A festa infantil ela é mais diluída ao longo da semana, tem uma flexibilidade maior, apesar do sábado ser o dia de preferência. E eu vi algumas colocações, tipo, os clientes que forem reagendar, nós estamos fazendo somente de segunda a quinta, ou de segunda a sexta e domingo, sábados não.
Então, tudo isso, e aí muita gente perguntou, mas isso está errado? Não pode? Gente, eu acho que a gente tem... Está errado, né? A gente tem... quando a gente vem para a parte de contrato, foi outro ponto que eu tratei com a doutora Janina, primeiro a gente tem que ler o nosso contrato. Tem que saber, né, como é que ele está versado. Como é que está... Quando eu avisava antes que tinha que prestar lá atenção, atrás, ninguém prestava, tá vendo? Exato. Certamente ele não vai reger pandemias, como se comportar em período de pandemia, não. Mas o que a doutora Janina pontuou para mim, e ficou mais claro isso, é que, apesar desse momento calamitoso que nós estamos vivendo, o nosso contrato ele continua valendo. Então, a gente tem que ter... eficácia. Exato, a gente tem que ir agora para razoabilidade, para boa fé. O cliente ele só vai cancelar realmente se for da vontade dele. Mas Exato. tanto não é da vontade dele. A última razão. Vai ser a última o último razão. caso. Isso. Tanto não é da vontade dele não realizar a festa agora, como também não é na nossa. Né? Nenhum decorador está se opondo a realizar, nenhum profissional de evento está se opondo a realizar isso. Então, por isso, o ideal é a gente razoabilizar. Não dá para agora, aqui em Salvador houve um movimento. Isso, olha, a gente disponibiliza até um ano. Não, eu não quero realizar a festa do meu filho passados 3 meses, 4 meses. Ok. Daqui a um ano, se em vez de você comemorar um ano, quiser comemorar 2, exato. Estamos à disposição, mas de forma que o contrato vale. Exato, porque essa questão dessa colaboração e dessa autocomposição nesse momento, porque o que é que acontece? Existe também um regramento que estabelece que quando a execução do contrato se torna impossível ou inviável, no caso é temporariamente inviável, mas torna demasiadamente oneroso para uma parte, é possível revisar esse contrato. Então, revisar esse contrato implica em quê? Em revisar uma data, em revisar a forma de pagamento, em revisar uma eventual multa rescisória. Revisar é sempre o primeiro. Se pensar... Desculpa, minha gente, que entrou uma ligação aqui. Para depois se pensar em rescindir esse contrato ou resolver ele. Principalmente porque é preciso observar sob a ótica de que a economia precisa girar. Nós temos um compromisso pessoal com isso. Todo mundo tem. Nós somos empreendedores. A gente lida com pessoas. Nossos clientes são empreendedores também. E se a gente não mantiver o mínimo razoável, a economia para. Então, se eu começar a dizer a todo mundo que eu não pago a ninguém porque eu não tenho capital, tudo vai parar. Não é verdade? A gente precisa ter um equilíbrio através do quê? Da composição. De sentar realmente junto e dizer assim, ó, como é que a gente faz? Vamos resolver? O que é que eu posso fazer? O que é que você pode fazer? Tem duas perguntas aqui, bem pertinentes dentro do assunto. Aqui a Fábrica de Alegria perguntou, olha, se acontece das próximas datas serem vendidas, ou seja, vamos perder datas. Vamos. Isso é um fato. Todo mundo está perdendo. Né? Então, assim, é a realidade. O cliente, a gente entende, e como Janina falou, o judiciário entende que vai uma perda coletiva. Eu não posso também penalizar o meu cliente que estava com tudo previsto para realizar a festa dele em março. Aconteceu isso e eu vou dizer para ele, não, agora sua festa vai ter que ser no meio de semana porque essa data eu vou ter que vender. Vai ser um momento da gente do mercado de eventos se reinventar. A gente vai ter que aumentar a nossa capacidade produtiva para o segundo semestre para que a gente consiga pegar mais eventos por dia. Tenha mais eventos por dia. Né? Deus queira. Torcer para que isso aconteça e consiga se reformular. Mas sobre a ótica jurídica e sobre a ótica da nossa legislação, apesar de haver uma relativização das normas, nesse momento histórico, porque tem algumas coisas que não são eficazes, preterir o consumidor é a última opção também. Você prejudicar o consumidor, porque você virar para um consumidor e dizer assim, ele tinha contratado com você uma festa no sábado, às 4 horas da tarde. Não foi por causa dele que esse contrato deixou de ser executado. Nem foi por sua escolha. Mas aí, porque eu pretendo ganhar mais na frente, eu vou ter uma redução, eu estou passando por uma dificuldade econômica. É verdade, todo mundo vai passar. É um movimento global. Não há empresa, acho que no mundo, que não esteja impactada com o momento que está se vivendo. Entendeu? A gente vai ter que lidar com a perda. A gente vai ter que gerir isso de uma maneira correta e pautada pela boa-fé.
A gente volta para aquele ponto da boa-fé. De fato, a Janina resumiu bem isso daí. A gente não tem o que fazer, o cliente não teve escolha, nós não temos escolha, e agora é a gente tentar razoabilizar e aumentar a demanda e tentar se programar para o segundo semestre. Mas eu acho que esse cliente ele não pode ser penalizado em hipótese alguma. Uma outra pergunta a Criative mandou é sobre o cancelamento, né? Eu já tinha visto isso em outro grupo. Quem trabalha com locação de material, ela pergunta, na maioria dos contratos diz que 50% deve ser devolvido, mas o cliente quer os 100%. Então, Janina pode responder. Se o contrato rege isso, né, Janina? Veja só, as multas rescisórias, elas não foram 100% razoabilizadas, certo? Então, não é assim, o consumidor simplesmente chegou nesse momento, quer rescindir o contrato, e aí ele está desobrigado de qualquer multa. Não é assim. O que é que vai ser considerada? A proporcionalidade dessa multa. O quanto de tempo foi investido, de dinheiro foi investido para fazer essa reserva, de demanda de trabalho, para considerar essa multa rescisória razoável. Eu e o entendimento dos tribunais é de que 50% é um valor alto para um serviço que não foi prestado. Você só fez uma reserva. Aí você teria que provar que você realmente teve um gasto para fazer essa reserva, que você recusou outras festas para fazer essa reserva, para que essa multa fosse considerada razoável. Eu repito, a multa rescisória, quando uma das partes simplesmente quer rescindir sem nenhum motivo, ela é válida ainda, mas dentro de uma proporcionalidade, certo? Até porque o conselho que eu dou é de que tentem manter esses contratos, até porque o nosso ordenamento jurídico estabelece a continuidade deles. Foram fatores externos que interferiram na execução desses serviços e é justo e razoável que tanto vocês, na condição de empreendedores, quanto os clientes de vocês compreendam isso. Claro que vai ter gente que não vai compreender, ou de repente até precise desse valor para se manter. Acontece, tem que ser avaliado o caso em concreto, certo? A multa ela não foi isenta, porque estamos vivendo um momento de pandemia, mas é preciso que ela seja proporcional e razoável, senão mais na frente pode haver uma discussão a respeito disso. Isso. E 100% de devolução também acho que não é razoável. Também né? não é razoável. A gente tem que ir para os dois lados e pesando para os dois lados, todo mundo tem prejuízo. Então não dá para você firmar um contrato e depois cancelar ele com 100% de bônus. Não, tem ônus para os dois lados, correto? Exatamente. Tem a Cláudia, ela perguntou, quando se pagou metade da festa, pode devolver o dinheiro? Cláudia, eu acho que a doutora Janina já respondeu essa pergunta. Depende do seu contrato e depende do tempo que você tinha. É importante a gente deixar muito claro para o cliente o que é esse valor de entrada dele. Quando a gente recebe um valor de entrada do cliente, a gente está bloqueando uma data, a gente tem custos de operação iniciar com a reserva da data, todos os custos de produção que a gente não compra na semana da festa. A gente começa a comprar material e produzir isso com meses de antecedência, encomenda de um tema novo. Então, esses custos eles já existem mesmo sem a festa ser executada. E esse diálogo, o que a doutora Janina está falando, o bom senso e o diálogo, neste momento, é a ferramenta fundamental. São cruciais. Aqui a menina Flor falou assim, fechei uma festa, mas eu quero cancelar, mas não me deram retorno até agora. Gente, não é o momento de não dar retorno para cliente, né? Tem que dar retorno, até porque tá todo... Vamos combinar. Estamos com tempo. Tem. Mas outra coisa que é importante falar é o seguinte, a questão da pandemia, ela não retroage, tá, minha gente? Se a gente tem um contrato que ele está em vias de ser executado. Então, nós temos 10 meses de validade regular. Não vai chegar agora, nesse momento, e retroagir a data em que ele foi assinado. É necessário considerar o agora. O que é que temos agora? Se você for considerar um contrato que foi firmado há um ano atrás, cobrar uma multa de 50% em caso de rescisão, é muito mais legítimo e proporcional do que você fechou o contrato em fevereiro e aí março e vai cancelar em março. A pandemia e vai cancelar em março. Entendeu, minha gente? Então, assim, tem que ser analisado realmente caso a caso.
A Cláudia até se posicionou aqui dizendo, é 1 ano da criança e a gente só vai realizar depois de 3 meses, não tem lógica. Gente, a pandemia também não tem lógica, né? Infelizmente, Cláudia, a gente tem que ter agora Não há uma esse racionalidade bom para... senso de entender os dois lados. Eu imagino que é muito desconfortável a gente celebrar uma festa que foi planejada. Eu tenho esse caso, eu tinha uma festa na semana que foi vetado aqui. Eu tinha uma festa enorme, planejada há 1 ano, com todo o amor da mãe, com milhões de detalhes, e tivemos que cancelar. Não é nada... Eu tive um cliente que o pai queria executar a festa. Eu tive que entrar em conta. Olha, vocês vão cometer um crime no estado de Pernambuco. Não pode. Então não vai, não é possível. Então, entendeu? assim, não é uma questão que suplanta a lógica. É um Exato. momento que a gente, infelizmente, tem que esperar passar. Mas, assim, eu acho que o mercado de eventos está muito consciente nisso, de disponibilizar e flexibilizar. Eu não quero, depois de 3 meses, celebrar a festa de 1 ano. Eu quero daqui a 1 ano fazer isso. Quero fazer Certamente de 2. os seus profissionais vão querer te apoiar nisso daí, para que não seja ruim para ninguém, né? Seja o menos traumático para todo mundo. E aí, tem muita gente... isso vai ser considerado, até eventualmente, se você tiver algum problema com esse cliente, o contato que você fez, a resposta que você deu, as alternativas que você deu, vão ser consideradas se por acaso ele vier a querer uma resolução desse contrato. Entendeu? Desproporcional, por exemplo. Não, eu quero 100%, ele acha que tem direito de receber 100%. A forma como você se portou vai ser considerada, sem sombra de nenhuma dúvida. Tem uma pergunta aqui falando, a festa que for postergada para o ano 2021, ela deverá sofrer ajuste? Então, é uma questão muito complicada e é preciso realmente ver direitinho como é que funciona o contrato, qual a validade desse contrato. E, assim, um aumento pode ser que seja necessário quando... não foi paga integralmente e os serviços passaram a ter um custo maior naquela data, mas tem que ser justificado, entendeu? E aí o cliente vai ter que aceitar também, ele vai ter que fazer parte dessa decisão de onerar mais o contrato ou reduzir o valor para reduzir a prestação de serviço. Porque você pode manter o valor e dizer, olha, infelizmente esse prestador de serviço teve um aumento, porque vai acontecer de alguns insumos aumentarem. A gente está passando aí 3 meses sem fornecimento de muita coisa. Então, muito provavelmente, alguns insumos vão impactar nos valores. Podem sofrer Exatamente. Ajustes, né? Podem sofrer ajustes. Então, isso aí precisa também ser considerado, ser conversado e estar contratualmente, através de um termo aditivo, discutido com o cliente. Muita gente vira advogado nesse momento, né? Tem aqui Eventos Delícia de Pizza, falou assim, eu tenho uma cliente que pagou todo o valor e agora quer 100%, alegando ser motivo de força maior. Força maior para os dois lados, né? Não, é um motivo de força maior. Força maior realmente, é calamidade pública e não deixa de ser. Porém, a importância, mais uma vez, a gente reforça aqui do que é acordado em contrato, não é isso? Então, exato. E da boa fé, porque é força maior realmente. A gente tem aí uma teoria contratual que chama a teoria da imprevisão. Quando algum evento externo ao contrato, imprevisível, impossível de você imaginar que impactaria, torna essa relação onerosa demais para uma das duas partes, ou até para as duas, é possível você rediscutir esse contrato. Mas não, aí como eu falo, repito, a última razão é a rescisão. E a rescisão não significa que você vai ter integralmente os valores recebidos de volta. Vai ter que ser avaliado a situação em concreto. Se essa pessoa que contratou já teve custo, já tem um tempo, reservou tempo, porque o custo não é só dinheiro, minha gente. Atendimento é custo. O tempo que foi dedicado para planejar aquilo dali também é custo. E isso precisa ser justificado. E precisa ser precificado quando você vai discutir uma resolução de um contrato nesse sentido. A Cris perguntou aqui, e os decoradores que não têm contrato? Né? A gente bota a mão tem um na mercado... cabeça e chora. É triste, mas é uma pêsames. realidade. Gente, eu ri aqui, desculpa, mas é um assunto muito sério. Não, eu falo isso com todo mundo, em todo lugar. Né? A gente precisa se respaldar, a gente precisa respaldar o cliente, ter contrato, não é contrato de internet.
Muita gente me pede, você me manda o modelo do seu contrato? E eu não mando, porque cada contrato ele é estabelecido de acordo com as normas da sua empresa. A operação. Qual a forma que eu trabalho, de que forma eu operacionalizo os meus serviços. Mas isso é fundamental. Num momento como esse, eu tenho visto muita gente desesperada. Tem uma decoradora que colocou aqui, eu estou com uma pessoa que está fora do país, só me disse que mora fora do país agora, depois que quer cancelamento, dizendo que tem direito a 100% de retorno. Então, o contrato foi firmado aqui no Brasil, a lei que rege é a daqui. O contrato é a nossa. E a doutora Janina falou que no final da live aqui vai tentar fazer um espaço maior de tirar dúvidas para vocês, principalmente nesse ponto de contrato. Contrato é o principal. De tudo que a gente está vendo, é o que rege o contrato. Todas as relações são regidas por contratos. Contrato tenha sido ele firmado virtualmente, mas a gente tem que estabelecer regras quando a gente tem fecha um acordo do que for. Tem que ter essas regras claras, escritas, estabelecidas, seja pelo WhatsApp. Mas eu vendo bolo, eu tenho que ter um contrato? Tem. Porque em situações... Você vê, como é que se revisa aquilo que a gente não tem escrito? Exatamente. Como é que eu vou chegar agora? Eu tenho prova. O contrato verbal existe, ele é válido. Ele pode ser cobrado. Agora, você há de convir que a informalidade dele impede renegociações, revisões, alegações com relação a multas rescisórias, porque eu não tenho. E é preciso guardar transparência dessas cláusulas, porque eu não posso... para você rescindir comigo é 50%. Certo, cadê a cláusula que me obriga a isso? Não tem. Se não tem documento escrito, não tem cláusula, eu não posso exigir. Não é exigível. É verdade. Entendeu? Tem gente perguntando como é que o judiciário vai entender isso. A gente está comentando aqui exatamente isso, né? Que eu acho que o forte do judiciário vai entender o contrato e a boa fé que a gente teve de razoabilizar soluções para ele. Acho que esses dois pontos são os mais importantes dentro desse momento. A gente razoabilizar, a gente dar alternativas, soluções, não é isso, Janina? O judiciário vai observar sobre a ótica dos princípios contratuais que regem o nosso ordenamento jurídico. Nós temos que o que é pactuado precisa ser cumprido, mas temos algumas relativizações. Uma delas é quando um fator externo impacta nesse contrato. Então, nesse momento, o que é que vai ser considerado? O primeiro princípio, até, por exemplo, se eu quiser rescindir hoje um contrato de financiamento, porque eu vi que eu não tenho a mínima condição de pagar e quiser dar entrada na justiça, porque o judiciário está funcionando, e eu peço para rescindir, primeiro o judiciário vai fazer assim, vamos com calma, vamos tentar manter. Numa linguagem muito simples, é isso que ele vai fazer. Então, quando numa situação como essa, porque vai haver muita demanda nesse sentido, for levado ao judiciário, se for discutir um contrato por conta dessa situação, o que é que vai acontecer? O judiciário vai dizer assim, primeiro, eles tentaram manter. Como é que foi conduzida essa questão da revisão desse contrato? Isso vai ser considerado. Para ser arbitrado multa, para ser arbitrada, para ser de fato considerada a resolução desse contrato ou a rescisão desse contrato. Eu estou vendo aqui, gente, a Paula, da Paula Fest Ratibum, falando que ela tem adotado isso de dar disponibilidade de até 1 ano para o cliente realizar. Fantástico, acho que é razoabilizar. Dificilmente algum cliente que queira... muita gente falando, o cliente quer devolução de 100%. Não existe devolução de 100%, a não ser que você queira realizar isso. Mas se tem contrato, é um problema generalizado, ele é tão difícil para a gente como é para o cliente, então tem que ser razoabilizado, não tem isso. Sara está falando, São João de Pernambuco e os Jogos Olímpicos foram adiados, imagina uma festa, de fato. Imagina uma festa de aniversário. Isso é uma coisa que está alheio à nossa vontade, né? Muito além do que a gente pode... Não tem como a gente controlar, é lógico que todo mundo está frustrado. Pô, se eu estou frustrada de estar trancada dentro de casa, minha gente, imagina de não fazer uma festa. Entendeu? Todo mundo está indignado. A gente quer, mas não tem outra alternativa. A gente não tem outra... Não adianta bater pé. Entendeu? Não adianta espernear. Tem que pensar, racionalizar isso e buscar soluções viáveis. Porque a gente também precisa pensar, minha gente, na função social do contrato. Porque, vejam só, a gente está falando de uma relação privada, certo? Temos um contrato. Eu e Graça temos um contrato. Mas
o contrato que eu tenho com Graça, ele impacta na economia como um todo, porque o que Graça me paga, o que eu pago a Graça faz com que ela pague aos fornecedores, com que ela pague aos funcionários, com que eu pague a minha estrutura, aos meus funcionários, que eu compre comida para minha casa. Existe a necessidade de manutenção desses contratos para que a economia funcione. Todo mundo fala muito, a economia está parada. Tá, mas quando você chega e você quer rescindir o contrato com 100% de devolução, qual é a sua colaboração para que a economia gire? É difícil entender razoabilidade nesse momento, né? É uma característica muito peculiar das pessoas de só tirarem vantagem e deixar o prejuízo, só queria o bônus e esquecer o ônus, mas é um momento que tem ônus para todo mundo, né? Então, estou vendo que a maioria das dúvidas que as pessoas estão me mandando, tanto no WhatsApp aqui quanto na live, ela se resume ao ponto do contrato. 100% do valor, resumindo aqui, não existe. Ah, eu posso cobrar 30% de rescisão, eu posso cobrar 50%? Sim, se seu contrato rege isso, ele está em validade. Tem muita gente perguntando sobre os contratos futuros ainda. Ah, o cliente tem uma festa em setembro e está querendo cancelar agora. Gente, setembro já é uma outra perspectiva. Então, ele nem se enquadra 100% nesse cenário de pandemia. Nesse cenário, né? Então, se ele quer rescindir mas a rescisão... aconselho a revisar, não a rescindir. Mas se o cliente quer rescindir, é uma rescisão unilateral. E a gente tem que estar respaldado de que nós nos disponibilizamos a ter alternativas, tá? Todos esses tratos com o cliente é importante que estejam registrados por e-mail, pelo WhatsApp, para que você prove a sua disponibilidade em razoabilizar. Né? E depois que você tratou isso por uma ligação e você não possa provar que você se dispôs ao cliente a tentar com ele todas as formas de solução, a gente precisa estar documentado para ter isso de fato a nosso favor. Estamos aqui perguntando qual seria a melhor resposta quando o cliente solicitar o cancelamento. É a conversa, realmente. Olha, veja só, é conscientizado o momento. Eita, Graça, deu uma subida aqui, tu meio que desapareceu da minha visão. Mas a questão da pronto, agora, a questão quando o cliente chega, porque o que é que acontece? Todo mundo acha que tem mais direito do que tem, efetivamente, acontece muito. Mas assim, de repente, se há uma conversa franca, diz, olha, eu tenho uma operação a manter, a gente tem um compromisso contratual, a nossa legislação estabelece que a gente deve prezar pela manutenção do contrato, vamos ver o que é possível ser feito para a gente manter esse contrato. Eu tenho certeza, minha gente, que a grande maioria das pessoas vai, se não tinha acordado ainda para a necessidade de respirar e de pensar na coletividade, vai, porque é preciso pensar. Tem aqui alguém falando da questão do aluguel do ponto comercial e tudo mais. A gente vai tratar esse assunto. A gente vai tratar de outras modalidades de contrato também. Vamos. É porque o contrato, você vai ver, já tem 30 minutos e o contrato ele rege tudo, mas a gente vai ter que dar uma pausa nisso daí. Na verdade, tudo vai se basear por ele, né? Vem falando aqui sobre concordata, falência, algumas pessoas me falando sobre isso. E tem uma pessoa que falou aqui, o problema é você deixar para depois de um ano e a empresa falir. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. Se neste momento você não colabora com a empresa, como é que ela vai se manter? Né? Então, a gente vai entrar no outro ponto que é no caso do adiamento do contrato. Ok, o meu contrato não vai ser cancelado, mas eu vou adiar esse contrato. Adiando esse contrato, eu só vou pagar na semana do evento. E como é que essa empresa vai se manter até lá? Gente, a gente está falando de um mercado que está completamente parado. Nós não temos a opção de estar aqui em home office, trabalhando e dando suprimento. Não, nós trabalhamos com interação social. Nosso mercado está completamente parado, a gente não pode realizar eventos. Então, se a empresa não contar nesse momento com o apoio dos clientes para razoabilizarem, flexibilizarem o pagamento, mas eu adiei minha festa de março para dezembro. Eu só preciso pagar isso 10 dias antes, 7 dias antes? Então, como é que você quer que a empresa esteja até lá? Né? Então, quando fala de razoabilizar, pensar nos dois lados. Até lá, se ninguém pagou nada, a empresa não vai viver de luz. Então, ela vai ter dispensado funcionários, você corre o risco de estar com a empresa com a capacidade de atendimento, de qualidade reduzida de qualidade, exatamente. Né? Então, acho que vale muito essa conversa. Gente, acho que nesse momento,
O diálogo é a chave para tudo. É a chave A gente para precisa todos os conversar, negócios. explicar a situação, né? A gente está parado. Eu É. sou funcionário público. Porque assim, ó, esse momento é ruim para todo mundo. E tem Eu gente que tenho não tem vários clientes essa noção do que a gente está de conversando aqui. como Então, o funciona. conhecimento é importante. Então, por exemplo, tem um É, locatário que está inflexível quanto a reduzir o valor porque ele vive daquilo dali. Mas se de repente chegar para ele e dizer, olha, veja só, eu entendo que você vive dessa locação aqui, mas eu não estou operando. Se eu virar inadimplente, nesse momento vai haver uma relativização disso. O senhor não vai poder conseguir me cobrar porque eu não tenho faturamento. Então, eu estou querendo manter para o senhor o mínimo necessário. Vamos exatamente. repensar. Não, daqui a 6 meses, aí essa diferença que foi abatida agora, você joga mais para frente, faz um parcelamento. É negociar, é capacidade negocial, minha gente. A gente tem que desenvolver. Eu não tenho, eu tentei falar com um cliente difícil. Gente, o advogado está trabalhando, o judiciário está funcionando. Se você tentou compor extrajudicialmente, sozinho, você e seu cliente não conseguiu, a assessoria jurídica serve a isso. O judiciário está aí também. A gente não está tendo audiência, mas a gente está tendo a prestação jurisdicional. Entendeu? Então, se você tentou revisar de uma maneira equânime, proporcional, razoável e diante da boa-fé, e ainda assim você foi rechaçado, você recebeu uma negativa e você de fato não tem condição de pagar, você tem como provar que você não tem condição de pagar porque você não tem faturamento, porque como é que o judiciário vai agir de uma maneira diferente? Ele vai dizer, não, pague aí 10 mil reais que você está sem trabalhar, sem fazer festa nenhuma durante 3 meses, zero Mais, né? faturamento, zero faturamento, o judiciário vai chegar assim, não, você vai ter que pagar tudo de uma vez. Não vai, minha gente. Vai ser razoabilizado. Essa razão, ela é entendida de todos os lados, né? Inclusive pelo judiciário. A gente não tem um judiciário, nesse caso, totalmente Não, que esteja somente para um alienado a dos lados, situação, não. alienado. Não, a gente vai ter. Eu acho que o importante é a gente evitar o judiciário, né? Razoabilizar para que a gente não chegue a judicializar essas causas. Até porque, pelo que a gente entende da justiça no Brasil, para o cliente é ainda pior. Né? Porque se o cliente ele quer receber o dinheiro dele de volta com brevidade, se ele depender do judiciário, ele vai demorar ainda mais. Alguém né? que Então, falou que outros países isentaram o aluguel. Disse, olha, eu conheço de direito internacional privado. Eu acho muito difícil, até porque no nosso país há uma intervenção estatal muito grande no direito privado. E na grande maioria dos países da Europa, dos Estados Unidos, zero intervenção estatal nas relações privadas. Então, um contrato de aluguel, jamais o governo vai interferir. Entendeu? Jamais vai legislar sobre isso. Na Europa, da mesma forma. Então, eu acho muito difícil que uma decisão governamental tenha determinado que vai estar isento. Isentar é dizer que não vai pagar. Porque existem pessoas na outra ponta contratual que dependem daquilo dali como forma de vida. Então, é aquela história. Pode ser determinado que não haja a ação de despejo, como existe um projeto de lei aqui no Brasil, que está para ser apreciado, de que vai haver uma suspensão, não vai haver a admissão de liminar para a ação de despejo durante o período, vai haver X meses em que não vai haver ação de despejo por inadimplência. Aí sim. Tem alguns projetos já voltados para essa questão do aluguel. Aqui em Salvador, alguns shopping centers, e acho que Brasília também aconteceu isso, estão isentando os lojistas de pagarem, durante esse período, de pagar o aluguel. Hoje eu conversei também sobre essa pauta, né? O aluguel, assim como a folha de pagamento, a folha fixa, principalmente para casa de festa, buffet infantil, que tem um volume muito grande de funcionários e tudo, são dois agravantes bem importantes. Né? O que foi sugerido, nesse caso, a doutora Janina vai explicar, é, mais uma vez, acordo. Exato. Então, no caso de aluguel... A questão dos shoppings, um parêntese. O shopping, ele é proprietário de todas as lojas. Ele lucra da loja. Mas o acordo é, a gente não vai cobrar os aluguéis, mas o condomínio vai ser pago. Então, o que é que vai acontecer? O pagamento do condomínio, feito pelos lojistas, vai manter o funcionamento do shopping. Porque o shopping tem funcionários, o shopping paga imposto, o shopping paga luz, paga água, entendeu? Paga IPTU. Então, tudo isso vai ser mantido com o mínimo razoável pelo condomínio que continua sendo pago.
entendeu? O aluguel é o lucro, nesse caso. Então, por isso que a discussão ela é válida. Não é que o shopping virou bonzinho e disse, olha, eu sou muito rico, não preciso do seu aluguel nesses próximos 2 meses. Não. Quem é que vai ficar com ônus de pagar um monte de conta e liberar o devedor dele de pagamentos? Não tem quem consiga fazer gente, isso. Aluguel é um caso bem pontual, porque muita gente depende desse aluguel também, a sua renda. Exatamente. É a fonte Então, a de gente renda. não pode fazer. O que temos sugerido, nesse caso, para aluguéis comerciais, é uma negociação de, nesse período agora de pandemia, tentar pagar metade do valor, 60%, Exato. e esse valor que vai ficar devedor, voltando a gente tentar razoabilizar Faz um um parcelamento e tentar ir exato. resolvendo. É negociação entre ambas as partes. Só retomando aqui para a gente fechar. A gente falou sobre cancelamento de contrato, falamos sobre adiamento e continuidade. Uma pessoa fez uma colocação aqui super importante. Eu adio para o cliente para 2021 e chega lá e ele quer adiar de novo. Então é importante você conversar com quem te dá assessoria jurídica para você já pautar esse adiamento no novo termo de acordo, não sendo passível de uma nova data, uma nova alteração, né? O pessoal falando aqui de casa de festa, que está sofrendo muito, o impacto é muito grande. A gente vai tratar na questão O passivo é alto, né? O passivo é muito alto, a quantidade de funcionários e a importância da continuidade. Tem um ponto bem importante aí. Meu contrato é só para dezembro, agora eu reagendei a festa para setembro. E como ficam os pagamentos até lá? Para casa de festa, assim, a gente tem duas formas que eu vejo muito comuns dentro do mercado de eventos. São 2 formas de pagamento. O cliente paga uma entrada e ele pode ir pagando como ele quiser, desde que esteja quitado até X dias antes do evento. Essa é uma modalidade muito utilizada. E o outro que é com datas estabelecidas. Aí Janine vai explicar como é que se dá. Sempre votei, graça a testemunha. Verdade. Se ele tem datas estabelecidas, então eu vou ter que restabelecer novas datas para casa de festa extremamente importante. Isso. Os então, restabelecer dentro dessas datas. Dentro dessas datas. Então, ele estava flexibilizado em parcelamentos até março. Ok. Março não aconteceu a festa. O que tem de saldo, eu posso pagar até dezembro? Sim. Mas se seu contrato regia parcelas mensais, a gente vai flexibilizar de forma que seja razoável para os 2 lados, para que continue com parcelas mensais até lá. Agora, o meu contrato rege que ele só tem a obrigação de pagar até 10 dias antes da festa. Então, a gente segue o contrato da mesma maneira. Então, se adiou para dezembro, ele tem por direito, a não ser que ele queira, ele tem por direito pagar até lá. Correto, Janina? Exatamente. Já estou aqui virando advogada. Me colocando no lugar da advogada, de tanto que a gente conversou sobre o assunto, tá, gente? Não, mas assim, e aí é aquela questão da razoabilidade, né? Se de repente você conscientiza e conversa com seu cliente, e ele tem condição de fazer isso, porque às vezes a gente tem uma relação tão próxima e a pessoa tem possibilidade de fazer isso, por que não fazer? Por que não Olha, gente, eu acho que o diálogo... flexibilizar isso? O diálogo vou lhe falar por experiência própria, acho que é a melhor alternativa. Eu tenho... Nesse momento, principalmente. Nesse momento, principalmente. Eu tinha aqui dentro do período de março e abril, que são as festas que já estão canceladas, assim, adiadas, eu tinha 23 festas a realizar, eu só tive uma solicitação de cancelamento. Todas adiamos, negociamos prazos e a gente está entendendo que é um momento difícil para todo mundo, mas os clientes muito cientes da situação da empresa e eu ciente da deles, e isso a gente vai se ajudando. É um momento de ter uma colaboração e a gente evita judicializar, evita desgaste, evita problemas, até porque o cliente, a gente tem que entender o cliente, eu entendo assim, que ele é um cliente para sempre, não é só no momento bom. No momento ruim, a gente tem que estar junto para que estejamos novamente juntos no momento melhor. Então, esse é o momento da gente se sentir, acolher e se sentir acolhido também. E se colocar na situação, como tive uma situação de cancelamento, de solicitação de cancelamento, eu falei, olha, cancelamento, eu estou te dando tudo que a gente conversou aqui, estou te dando todas as opções do mundo para a gente adiar. Se ainda assim você opta pelo cancelamento, a gente segue o rito contratual. Então, acho que é isso daí que vai reger. E não tem muito agora. Não tem o contrato. Então agora vai ser mais do que qualquer outro
outra situação, razoabilizar isso, tentar buscar as alternativas que você encontre com o seu cliente e o segundo passo, faça um contrato. Né? Porque agora com a situação de pandemia, vamos colocar um primeiro. É uma situação de pandemia, Deus permita que a gente não passe por nada nessa nossa geração novamente, mas outros problemas são eliminados com a elaboração do contrato. Diversos outros problemas. Então, eu acho que é uma forma da gente tentar se ajudar nisso daí, ter muita prudência com o que a gente faz. Até a negociação, ela fica difícil sem um contrato. Porque você não tem o regramento. O que é que diz? Como é que a tua relação está estabelecida com aquelas pessoas? Mas vamos seguir, porque já derrubam a gente aqui. Alguém está com problema em som? A Sabrina falou que estava mudo o meu áudio. Então, se alguém puder me dar esse retorno. Eu estava ouvindo. Então, seguindo a pauta de conteúdos, a gente falou de cancelamento de contrato, quais os nossos direitos e deveres, continuidade dos contratos e os adiamentos, programação dos recebíveis dos contratos, acho que ficou claro, né? Então, depende da modalidade do seu contrato, mas pode sim, se a dúvida era essa, você pode sim também reacordar novos prazos e que o cliente vá pagando até lá. Suspensão de tarifas bancárias, a gente vai chegar nesse ponto aqui que a Janina vai aludir um pouco, e a gente vai falar agora sobre alternativas para funcionários fixos. Quem tem um passivo grande, quem tem uma quantidade grande de funcionários, ou até pequenas mesmo, mas está com problema disso. Então, quais são as alternativas que a gente tem agora? A gente tem, foi editada pelo governo federal a MP 928 de 2020 e nela deu algumas alternativas de flexibilização do contrato de trabalho. Então, a gente teve a concessão das férias. A concessão das férias é o seguinte, não é eu não pago nada e o funcionário entra de férias. Eu vou continuar pagando os salários mensais, mas eu não vou pagar o terço, nem vou ter que antecipar as férias dele, certo? Porque ele trabalha para receber o mês. Quando ele está de férias, ele recebe o mês que ele trabalhou mais antecipado as férias com um terço. Então, você vai continuar fazendo os pagamentos mensais e ele vai gozar das férias e você vai ter até o dia 20 de dezembro para pagar esse um terço de férias que poderá ser abonado. O que significa poder ser abonado? Você pode compensar através de um acordo individual com o teu trabalhador, de repente compensá-lo em folga, por exemplo. Existem alternativas. Outro ponto é o banco de horas. Você pode utilizar esse período de inatividade para construir um banco de horas. E isso tudo vai depender muito de como é que funciona a tua empresa e a validade disso também vai depender muito do acordo individual feito entre você e o seu trabalhador. Como nos contratos de consumo, nos contratos com os clientes, a última razão vai ser sempre a demissão. Né? Então, é o fim do contrato. Então, buscar alternativas para tentar manter essa folha de pagamento, tentar manter esses clientes recebendo, ou esses funcionários recebendo, tendo uma rotação, entendeu? Tendo uma movimentação, tendo como se manter, como subsistir, porque também não é responsabilidade deles a ocorrência, né? E aí tem, assim, algumas coisas que são, por exemplo, meu funcionário, ele não está no período aquisitivo de férias, ele está trabalhando comigo há 6 meses, mas eu posso antecipar para esse momento o período aquisitivo sem necessidade daquele prazo mínimo. O prazo para a comunicação das férias passa a ser de 48 horas com a vigência dessa MP. Tá certo? E aí houve uma flexibilização da relação contratual, não precisa mais de tanta intervenção do sindicato. Nesse momento, um acordo individual é que ele vai ser considerado. Então, é importante também estar por escrito, estar organizado, ter a consultoria jurídica, porque assim, Janina, mas eu não tenho condição de manter os 20 salários. Tá, tudo bem. Eu acho que a boa-fé, eu não posso dizer a você com certeza que o judiciário vai entender que você não está conseguindo manter o salário de todo mundo como era antes. Mas eu acredito que se você mantiver a boa-fé e a clareza, minha receita hoje é 0, eu tenho X de fundo de emergência, e se eu pagar o salário de todo mundo hoje, como é na contratação, todo mundo no próximo mês não vai ter nada, inclusive eu. Inclusive, a empresa pode declarar falência, exatamente. Pode, né, e ser muito pior. Tem gente perguntando aqui isso, a Paula perguntou mais uma vez aqui a questão. E se eu não tenho dinheiro para pagar as férias e colocar eles de férias? Então, tem 3 situações aí. Mas não precisa pagar as férias agora.
Entendeu? Não, você paga só o As salário férias, você e só o vai pagar o valor de um salário. terço, que é o valor do agravo de férias, esse valor ele pode ser pago até o dia 20 de dezembro de 2020, não é isso? Pela MP. Exato. Porque o que é que acontece? Quando a gente vai pagar férias, é assim. Hoje é 31 de março. Meu funcionário está de férias a partir do dia 1, não é isso? Então eu pago. Isso. De 1 a 31 de março, o meu funcionário recebe o salário do O salário, mês. isso. E aí Que é pago antecipado. Não, aí é o salário de março, certo? Certo. Aí ele vai entrar de férias. Aí eu tenho que pegar o salário mais um terço e antecipar para a data que ele entrar de férias. Exato. Então você vai ter que pagar o salário do mês, mais o salário das férias, mais um terço. A regra normal seria essa. Com a MP 928, eu tenho que filar porque eu sou péssima de número. Com a MP 928, você só vai pagar o salário, você vai notificar ele de que ele vai entrar de férias. No final do mês, você vai pagar como se ele estivesse trabalhando. Você vai pagar o Você não salário precisa novamente. antecipar aquele salário de Você não férias. vai precisar ele pode antecipar, pagar. porque ele descapitaliza. Entendeu? E aí um terço até 20 de dezembro. Até 20 de dezembro. Então, essa é uma primeira alternativa. Algumas pessoas me perguntaram, eu posso dar 2 férias? Você não tem alternativa. O nosso mercado, eu acho que os próximos 3 meses, sendo negativa, pessimista, seja lá o que chamar, mas eu não acredito que nos próximos 3 meses a gente esteja a pleno vapor. Eu acho que março, abril, maio são meses que são críticos. Que já estão perdidos. Já estão perdidos. Então, acho que, sendo muito positivo, junho está retomando. Você tem a opção de colocar ele de férias mais um mês. É uma opção. A lei, ela é lacunosa com relação a isso. Ela não fala. Deixou isso muito aberto, né? Mas quando você fala em antecipar, até para quem não está no período aquisitivo, eu acredito que seja válido. Aí vai depender muito da boa-fé, do caso em concreto, entendeu? A gente não tem hoje como dizer vai ou não vai. Tem uma outra MP que está vindo aí, que não foi, assim, apesar de ter sido amplamente divulgada, conversamos sobre isso mais cedo, ela não foi ainda, como é que eu posso dizer, aprovada, que é a lei que, na verdade, é uma medida que vai dar empréstimo para empresas que estejam redondinhas, com tudo em dia, tudo pago. Na realidade, essa daí é uma orientação do Banco Central. O Banco Central vai injetar um capital nos bancos privados, que vai ser voltada exclusivamente para essa linha de crédito, que é para a manutenção da folha de pagamento de até 2 meses dos funcionários, para empresas de pequeno e de médio porte, exclusivamente. Então, as medidas, as informações, elas já foram publicizadas, mas, de fato, aí vai ser um juros baixos, vai ser 3, pouco por cento de juros ao ano. Tem uma carência de 6 meses, vai ter juros baixos. Não vai receber mais do que 2 salários mínimos dos funcionários, o crédito vai ser direto na conta do funcionário, e quem vai editar a regulamentação disso dentro dos bancos são os próprios bancos. Eu entrei em contato com alguns, porque eu tenho alguns clientes nessa situação, e entrei em contato com alguns gerentes, pessoas jurídicas de pelo menos uns 2 ou 3 bancos diferentes. E nenhum dos bancos com os quais eu contactei havia uma instrução normativa ainda a respeito dessa linha de crédito. Então, eles não sabem se o Banco Central já liberou o valor, eles não sabem quanto é que vai ser isso, entendeu? E eles estão também com muito medo de inadimplência, né? Que vai sobrar para eles. Exato. Mas, enfim, é uma alternativa que a gente vai ter nos próximos dias. Acho que a gente pode até retomar com esse assunto quando tiver algo mais concreto, né? Mas é uma outra alternativa. E uma última alternativa que a gente tem, que conversamos sobre isso, que é algo, assim, a gente pode dizer assim, extrajudicial, mas que pode ser razoabilizado. A gente tem a opção, eu não tenho condição de pagar meu funcionário, né? Aquilo que a Janina falou. Não tenho condição, eu tenho 10 funcionários, eu não tenho condição de arcar com a folha dele. Então, eu posso tentar fazer um acordo individual com cada um deles, dizendo, olha, não vou deixar você Vamos reduzir nada, temporariamente. Mas temporariamente, até porque estamos sem atividade, durante esse período aqui, eu vou te pagar X, um percentual, sei lá, 50%, 40% do seu salário. Assim que nós retomarmos, a gente faz um parcelamento desse valor para ir recompondo e vamos transformar isso em banco de horas. Então, assim, isso é algo que esteja sendo instruído pelo governo, que tem alguma MP vigente, nada. Não. Mas é algo que a gente tem como provar a nossa boa fé em tentar resolver. Exatamente. Né? É uma alternativa para não demitir. A gente está decidindo isso com base nos princípios que regem as relações contratuais, que é o da boa fé, o da continuidade contratual, o da revisão.
Isso. E que mais para Entendeu? frente, se for judicializado, é um risco, mas que prova que a gente estava tentando para o bem. Né? Melhor do que a Exato. gente Vai funcionar, ser a gente considerado. demitir aí em massa uma quantidade de pessoas que dependem do nosso trabalho, que nós dependemos dele, que nós queremos esses colaboradores de volta quando tudo normalizar. Então, são alternativas que a gente tem. Nosso tempo está bem curto. Eu queria que Já Janina até falasse bom um a pouco. gente. Janina falasse um pouco somente dessa questão aí do que a gente tem de suspensão, algumas negociações que podem ser feitas de É, suspensão de tarifa bancária, suspensão de serviços de luz, eu vou internet para as falar, empresas que estão fechadas. veja só, eu vou falar, mas existe uma instrução normativa do Conselho Monetário Nacional que determina que durante os próximos 2 meses você pode suspender parcelamentos de financiamentos bancários, certo? Isso daí você vai ter que resolver junto com o seu banco, requerer. O requisito é que você esteja adimplente, entendeu? E isso daí não vai ser uma isenção das mensalidades, mas elas serão jogadas para um momento posterior, provavelmente para o final do contrato. Tem bancos que estão tentando, antes disso, impor uma revisão contratual. Então, tem que ficar muito atento para não entrar numa revisão contratual que, apesar de diminuir o valor da parcela, vai te onerar mais. Então, você tem que ver o custo efetivo do contrato. Você tem o direito de suspender 2 parcelas e mandar para o final do teu contrato, certo? É um direito. Quais são os requisitos? Estar adimplente. A partir de março, a partir de abril, as prestações de abril e maio você podem renegociar para colocar para o final. Aí o que acontece? A Caixa Econômica é o único banco que admite que os financiamentos possam ter essa suspensão com parcelas em atraso, até 2. Então é uma possibilidade, porque você já diminui, tem gente que está financiando, tem veículo, material de construção. Então, todos esses tipos de contratos podem ser renegociados dessa maneira. E podem ser revisados também para diminuir parcela e tudo. Só ficar atento para não ser onerado demais, para não modificarem o contrato sob a ilusão de que a parcela vai ficar menor e no final das contas você acaba pagando muito mais. Você está pagando muito mais. Exatamente. Com relação a algumas suspensões de serviço, é importante. Serviços de internet são serviços que você não está utilizando, você pode suspender, certo? Você pode suspender até para viajar, quem dirá numa situação como essa. Há a possibilidade de suspensão. A questão da luz, você também consegue, porque tem as tarifas mínimas, fica querendo ou não consumindo iluminação pública. O que mais que a gente pode falar? As questões de tarifas bancárias, de empréstimos, de financiamentos, de contratos que você está sob carência, como, por exemplo, contratos de telefonia. Você está tendo uma redução no uso quando você usa para o trabalho. Então, eu tenho carência, Janine, eu fiz uma renegociação do meu contrato, renovei o contrato e hoje minha parcela eu pago R$500 por mês de conta de telefone. Diante da atual circunstância, entre em contato, porque é possível revisar. Argumenta, entendeu? Suspender, ter alguma alternativa, né? Exatamente, vai partir muito da iniciativa, né? De você tentar negociar isso. Quem mais? Tem uma perguntona aqui bem grande. Eu tenho algumas perguntas muito específicas que a gente vai abrir. Janina vai ficar 1 hora à disposição de vocês quando acabar. Ela se disponibilizou a tirar algumas dúvidas de vocês. Vocês podem mandar direto via direct para ela, que ela vai tentando fazer isso. Acho que a gente tem como resumir todo esse assunto, apesar de ser óbvio, um aconselhamento jurídico sobre o que a gente está passando, mas que se você pautar tudo que nós trabalhamos durante todos os assuntos que nós permeamos, fica uma coisa muito evidente, é o bom senso, né? Razoabilidade e trabalhar com boa fé. Então, se você utilizar desses 3 princípios, as medidas jurídicas elas podem acontecer, mas elas acontecem com muito menos ônus para as empresas, para nós profissionais e até para o cliente. Que fique muito claro que o objetivo não é prejudicar ninguém, porque todo mundo já está prejudicado. Já é demasiadamente que já é um prejuízo para o país inteiro, para o mundo inteiro. Então, a gente não tem o que fazer, a não ser ficar isolado agora, preservando a saúde de todo mundo. E, para além disso, é a gente razoabilizar, conversar. Estamos com tempo para isso. A nossa rotina está completamente alterada, né? A gente saía de casa para trabalhar, agora está em casa, cozinhando, cuidando de criança, fazendo tudo que não é a rotina da maioria das pessoas, mas, para além disso, a gente precisa cumprir